Então, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro hoje e o filho dele, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, por coação a autoridades no curso da ação penal sobre golpe de Estado. O repórter Matheus Dias traz agora as informações. A Polícia Federal também cumpriu mandatos de busca e apreensão contra quem? Matheus, boa noite, bem-vindo. Tiago, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. A Polícia Federal, então, realizou hoje uma operação de busca e apreensão no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, contra o pastor Silas Malafaia. Ele foi, então, abordado por agentes da Polícia Federal quando voltava de um voo vindo de Lisboa. Assim que ele desembarcou, foi abordado ali no aeroporto. Ele que estava em Portugal participando de um evento religioso. Por decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, Malafaia e as condutas dele são caracterizadas como obstrução de justiça, conduta ali que vai contra a investigação que envolve organização criminosa. A PF, então, confirmou na nota que os celulares de Silas Malafaia foram apreendidos, assim como outras medidas cautelares também foram aplicadas, como a proibição de sair do país e também de se comunicar com outros investigados dessa mesma operação. Quem são esses investigados? Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro. Então, por prints ali, backups de conversas de celular, a PF teve acesso, que mostravam atividades de Bolsonaro enquanto já estava preso cautelar, preso de forma domiciliar ali. Ele ainda tinha atividades em que propagava e produzia conteúdos para incitar manifestações, protestos, o que vai totalmente contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes na prisão cautelar. Além disso, Bolsonaro, e o que mais chama a atenção de todos esses documentos no qual a PF teve acesso, é uma conversa, um documento que ele enviou ao presidente da Argentina, Javier Milei, em que ele pede asilo político no país. Em caráter de urgência, Bolsonaro diz que se sentia ameaçado aqui no país, se sentia injustiçado e pede que o presidente da Argentina o receba dentro das dependências do país. A Polícia Federal, então, caracterizou isso como tentativa de fuga. Essa foi a interpretação da Polícia Federal e cobrou uma resposta do ex-presidente em até 48 horas depois de toda essa operação. Já Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, filho do ex-presidente, ele foi julgado. A Polícia Federal, então, caracterizou as ações dele em publicações que ele faz na própria rede social em inglês, como de caráter interferindo no andamento do processo e coagindo também autoridades brasileiras, viu, Tiago? É isso, então a decisão tomada pela Polícia Federal e as ações que nós tivemos nessa quarta-feira. O Matheus Dias continua acompanhando, você volta daqui a pouquinho com outras informações. Eu vou chamar a Dora Kramer, daqui a pouquinho também a Deise Ciocário. Dora, politicamente o que isso acaba ampliando a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de Eduardo Bolsonaro? Olha, do ponto de vista político, Tiago, isso enfraquece a versão de que há perseguição, né? E fortalece as razões pelas quais o ministro Alexandre de Moraes aplicou medidas cautelares. A mais gravosa é essa da prisão domiciliar, que causou toda essa confusão, acusações de perseguição, o Trump se envolvendo na história, que a gente vê pela documentação que a Polícia Federal apresentou. São 30 páginas, mais de 30 páginas, mas já foram destacados alguns trechos. Ali tem descumprimento de medidas cautelares lá em 2024, ou seja, no ano passado. Portanto, ele não era um bom réu, como chegou a ser qualificado, Bolsonaro não era um bom réu. Apresenta os diálogos, as tratativas entre o Eduardo Bolsonaro e o pai, caracterizando a ajuda, o auxílio, uma ação conjunta dos dois nessa investigação sobre coação no processo e obstrução de justiça. E mais essa história do Milei, quer dizer, claro que não é crime pedir asilo, mas evidentemente na situação que ele estava, é claro que caracteriza uma intenção de fuga. Então, o que está acontecendo é fruto das ações dos próprios investigados. Então, por isso que eu digo, do ponto de vista político, isso enfraquece demais a versão. Só não digo que faz desaparecer, porque não vai desaparecer. Vou continuar argumentando que, coitado, é perseguido, não fez nada. E por mais que se explicite o que fez, essa versão vai continuar
rolando por aí, mas muito enfraquecida, né? Porque os relatos que traz a Polícia Federal, eles são bastante contundentes. A defesa tem um prazo, né, desse para fazer o esclarecimento. De qualquer forma, foi também uma surpresa essa decisão que saiu hoje. Foi sim, e a decisão ela pega um pouco também fora desse núcleo mais duro, né, do clã Bolsonaro. A gente tem uma característica que eu acho que é muito importante entender agora, que o Eduardo Bolsonaro, ele acaba se colocando como um herdeiro político do pai, né? O Carlos, ele fica naquela questão mais folclórica de redes sociais ali, agora ele se afastou um pouco, e o Flávio vai no meio mais empresarial, né? Mas agora a questão, ela está no herdeiro político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso pode acabar minando um pouco justamente essa sucessão para 2026. E ainda tem a questão do Silas Malafaia, né? Que é meio que um propagador, um líder espiritual, alguém que impõe as narrativas nesse meio religioso que é tão importante para a família Bolsonaro, né? Então, agora as coisas elas se expandem um pouco mais e elas saem, inclusive, um pouco do clã específico do ex-presidente Jair Bolsonaro e vai até para a ala mais ideológica e espiritual, né? Isso é muito importante para quem se fortaleceu nesse meio evangélico. Pois é, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, Dora. A Deise fala, sai um pouco desse núcleo, o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, o entorno político, né? E vai para esse outro lado também. E podemos ter também uma reação, não é? Não, concordo. Pois é, mas desde que lembra quando, acho que foi na semana passada, quando o Silas Malafaia foi alvo de investigação, surgiu essa notícia, a gente até comentou, bom, como será a reação do chamado mundo evangélico? Não houve. Vamos ver agora. Agora, eu concordo para a Deise, claro que isso amplia, né, o escopo, o alcance, né, das pessoas envolvidas, mas esse mundo do Silas Malafaia, ele é eminentemente político, ele tem esse cruzamento aí com a religião, porque é no ambiente religioso em que ele faz política. E eu me lembro, porque eu gosto muito de acompanhar esse pessoal, sabe? Inclusive do YouTube, das redes, quero sempre saber qual é a última que estão fazendo. E o Silas Malafaia, eu vi várias vezes ele provocando, dizendo que não queria ver, quero ver se fazem alguma coisa contra mim. Então, fazendo ações realmente provocativas, como quem quisesse mesmo provocar alguma coisa desse tipo, que agora está acontecendo, para depois falar que é perseguição, que é o que vai acontecer, né? Então, vamos ver se no mundo também no mundo evangélico, Silas Malafaia está longe de ser uma unanimidade. Até porque o mundo evangélico não é monolítico, né? Ele tem várias facetas. Então, pode ser que haja reações Sim. das pessoas mais alinhadas a ele. Dora, eu queria trazer aqui esse trecho, o próprio Matheus chegou a falar na participação dele, inclusive com uma arte para quem nos acompanha, justamente o momento em que há essa citação sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro receber asilo da Argentina, do governo Javier Milei. A Polícia Federal afirma que Jair Bolsonaro planejou um asilo na Argentina. Esse rascunho do pedido foi encontrado no celular do ex-presidente. A gente tem aí uma imagem mostrando alguns pontos, alguns trechos desse pedido de asilo na Argentina. E, de qualquer forma, Deise, isso também, talvez para o Supremo, né? Aí é uma questão jurídica, se isso configura alguma coisa, se isso acaba dificultando ainda mais a situação dele. Olha, Thiago, vai ter que comprovar que não existia essa intenção do asilo na Argentina, né? A gente tem uma brincadeira que, assim, anda igual pato, faz quack, é pato, né? Mas aí, agora, eu acho que a convivência com a Dora tá me trazendo esses aforismos. Mas é isso, né? Agora vai ter que fazer um grande trabalho aí para provar que não era pato, né? Porque existem essas correlações aí, vai ser muito difícil. O fato é que toda essa investigação, ela tem saído exclusivamente do clã Bolsonaro e tem complicado a situação ali para a família, né?